O tema da pregação hoje é: você está cheio ou vazio de poder? O alerta de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: reunindo os doze, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas, dizendo-lhes: não leveis nada para a viagem, nem bordão, nem bolsa de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, nela ficai ali, até partirdes do lugar. Mas onde quer que não vos receberem, ao sair da cidade, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então os discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o evangelho e curando por toda parte. Verso 7. O governante Herodes soube de tudo o que passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dos mortos, outros afirmavam: Elias apareceu, e outros ainda diziam: um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse: mandei decapitar João. Então, quem é este sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Jesus, até aqui, ele tem exercido o seu ministério sozinho. Até aqui, foi ele quem pregou, foi ele quem curou pessoas, foi ele quem expulsou demônios. Ele fez tudo isso sozinho. Os discípulos até aqui, eles eram meros ouvintes, espectadores dos sinais e maravilhas que Jesus realizava. Mas agora o texto aqui nos diz que Jesus ele convoca 12 dos seus discípulos, porque Jesus tinha vários discípulos, e entre esses vários discípulos, ele convoca 12, para então agora fazer parte do seu ministério. Para agora então eles, como assim dizer, colocar a mão na massa, a mão no arado, e começar então a pregar, a curar e a expulsar demônios. Jesus então ele tinha vários, e ele escolhe então 12. Esses agora são então os primeiros estagiários a colocar em prática tudo aquilo que viram, e ouviram do seu mestre. Um estagiário, quando entra numa empresa, é assim, ele começa a observar, e aí ele vai fazendo, vão colocando responsabilidade, mas primeiro ele começa a observar. Então, os discípulos eles estavam nessa fase do estágio, agora estava na hora de colocar a mão na massa, a hora de colocar em prática tudo aquilo que eles ouviram e viram. E esse então é o primeiro princípio dessa manhã, são 3. O privilégio de ser convocado pelo Rei dos Reis. O verso 1 e 2 vai dizer, reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus. Então Jesus, assim como ele fez com os discípulos, ele faz conosco hoje. Ele primeiro nos salva, depois nós passamos um período aprendendo as suas doutrinas, e no final nós somos enviados a pregar e ensinar essas doutrinas, esses ensinamentos também a outras pessoas. Então ser cristão não é ser apenas um frequentador de culto. Ser cristão é ser um discípulo que ensina tudo aquilo que aprende do seu mestre. Um discípulo verdadeiro está sempre aprendendo aos pés de Jesus, para então usar esse conhecimento, essa sabedoria, para fazer novos discípulos de Cristo. Essa convocação não é apenas para os 12 apóstolos e os 70 que Jesus depois vai enviar novamente, lá no capítulo 10. Essa convocação é para todo cristão que é salvo, que agora tem o Espírito Santo dentro de si. Nós somos agora capacitados para pregar o Evangelho. Nós precisamos então passar esse momento, esse período na igreja, depois de ser batizado, aprender as doutrinas, mas não pegar essa doutrina agora e guardar, colocar numa gaveta e esconder. Não, nós precisamos anunciar, explicar às pessoas as coisas do reino de Deus, pregar o Evangelho. Então essa missão é para toda a igreja. Muitas pessoas, elas têm a visão errada do que é ser igreja, As pessoas, às vezes, ela vem para a igreja e ela é como um consumidor. Ela procura uma igreja, ela entra na igreja e aí ela pensa, o que essa igreja tem a me oferecer?
O que essa igreja pode fazer por mim? E aí, quando ela vem para a igreja, ela fica com expectativas, né? E essas expectativas não são supridas, porque ela é um consumidor. E aí, então, ela desanima. Mas por quê? Porque ela tem uma visão errada do que é ser igreja. E ser igreja não é ser um consumidor, como um cliente, né? Eu entro na loja e eu quero ser bem recebido. Não. Nós somos igreja, nós, na verdade, devemos ser o produtor. Aquele que, quando entra na igreja, olha para a igreja, ele olha para si e veja o que eu posso fazer para ajudar essa igreja. Eu estou vendo algo aqui que pode ser melhorado. Então eu sou um produtor. Eu não entro para a igreja esperando receber algo, né? Me sentindo ali como alguém que está me devendo algo. Não, eu sou um produtor. Eu preciso olhar para a igreja e ver os problemas que ela tem e tentar resolver. Ah, tem pessoas difíceis? Eu vou orar por essas pessoas, para que o Espírito Santo trabalhe no coração delas, para que elas se convertam de fato, para que elas sejam transformadas, sejam santificadas. Ah, a igreja não tem evangelização. Eu vou colocar a mão na massa. Eu vou melhorar isso, eu vou evangelizar. Eu vou incentivar outras pessoas também a evangelizar. Nós precisamos, né, ser um produtor, alguém que é produtivo no reino de Deus, não um consumidor. Normalmente, quando você quer ensinar alguém, você quer treinar alguém, né, primeiro, o que você faz? Você pede para ela olhar você fazendo. Né? Eu trabalhei em fábrica e era muito assim, você começava a trabalhar no primeiro dia, aí colocava você para trabalhar com alguém, aí a pessoa mostrava, olha, a máquina funciona assim, o jeito de fazer é assim, aí quando chega a empilhadeira, você tem que ir lá fazer isso, fazer um checklist, aí ele ia fazendo, aí você vai observando. Aí depois, meia hora depois, ele já põe você para fazer. Agora você faz. Aí você começa a fazer. Só que ele está observando. Né? O encarregado, o supervisor, está sempre ali fiscalizando o seu serviço. Até chegar ao ponto aonde ele agora deixa você fazer o serviço sozinho, né? Longe. Agora ele já confiou, já tem confiança em você, e ele deixa você fazer o serviço sozinho. E é isso aqui, o que está acontecendo nessa história. Aqui, no capítulo 9, estamos vendo aqui a segunda fase do discipulado, do estágio. No primeiro momento, eles ficaram vendo Jesus fazendo todos os sinais e maravilhas, aprendendo aos pés de Jesus. E agora Jesus está enviando esses 12 apóstolos, está ali de perto, fiscalizando. Jesus está ali, né, olhando tudo que eles estão fazendo. Tanto que depois eles vão trazer, né, ali o diagnóstico de tudo que aconteceu. A terceira fase, final, vai acontecer aqui na vida dos apóstolos, quando Jesus morrer, ressuscitar e for assunto ao céu. E aí então ele diz que ele vai, mas não vai deixar eles órfãos, e enviaria ali o Espírito Santo, o Consolador. Então agora eles ficariam sozinhos aqui na terra, né, mas com a presença de Cristo através do Espírito Santo, fazendo com que o reino de Deus avance. Então veja, isso que Jesus fez aqui com os 12 apóstolos é um modelo que Ele quer para cada um de nós. Né? Ele quer que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, para então abençoarmos pessoas. Jesus estava ensinando tudo aquilo para eles, não para eles agora guardarem e ficarem lá escondidos em suas casas em Jerusalém. Não, tudo que Jesus estava ensinando era para que eles usassem tudo aquilo, todo aquele arsenal para levar a outras pessoas, a abençoar outras pessoas. Mais tarde, no capítulo 10, nós vemos que Jesus ele vai escolher um outro grupo, um grupo maior, um grupo de 70 discípulos. Então ele começa primeiro treinando 12, depois ele vai para um grupo maior, 70 discípulos. E você já reparou, você já se perguntou por que Jesus escolheu 12? E aqui no capítulo 10 ele vai escolher 70. Você já reparou que a Bíblia é cheia de números? É 7, né? É 12, é 40 anos, 400 anos. Deus ele trabalha com os números. Por quê? Porque Deus é soberano sobre a matemática. Ele é soberano sobre as contagens numéricas. E Ele usa a matemática, as contagens numéricas para a glória do seu nome. Porque Ele é perfeito. Tudo é calculado. Os 12 apóstolos aqui, eles representavam as 12 tribos de Israel. Então, ao escolher 12 líderes novos,
para levar o reino de Deus para o mundo, Jesus estava dizendo mais ou menos assim, ó: eu vim reconstruir e restaurar o povo de Deus. Escolher 12 novos líderes era um sinal direto para a nação de Israel, né? Era agora uma nova fase acontecendo no povo de Israel, sobre o povo de Israel. Eles agora iriam substituir as 12 tribos de Israel, agora os 12 novos apóstolos, para instaurar o reino de Cristo. Era um sinal dando ao povo de Israel, que conhecia o Deus de Israel. Mais tarde, então Jesus ele vai escolher 70, e 70 também tem um simbolismo. Os 70 representa o mundo inteiro, porque se você for ler o livro de Gênesis, lá está relatado que após o dilúvio, existiu 70 novas nações, os filhos de Noé. Se você contar, vai dar 70. 70 novas nações. Então, representava esses 12 discípulos o mundo inteiro, o povo, né, reunido em todas as nações. Então, tem um simbolismo atrás do número 12 e do número 70. É o que nós vemos na Bíblia. Deus, ele usa então da matemática para a glória do teu nome. Então Deus, ele queria agora, estava dizendo, olha, a salvação chegou para os judeus. Primeiro tem que ser pregado aos judeus. Depois o evangelho chegará a todas as nações, né? Então era uma forma visual de dizer, não, olha, a minha mensagem, o evangelho não vai ficar trancado aí em Israel. Porque eu criei Israel não para esse propósito, e vocês falharam. Mas agora a missão não vai falhar. Agora a salvação chegará a todos os povos, línguas da terra. Então o grupo dos 12 mostrava que a história começava, né, com as raízes de Israel. Mas o grupo dos 70 mostrava, né, que a missão terminaria abraçando todo mundo. A salvação chegou por toda a terra, né? Então, portanto, diante dessas verdades, Jesus nos chama hoje também a sermos os seus discípulos, a evangelizar o mundo. E nós precisamos entender que ser convocado e chamado Jesus para essa obra é um privilégio, pois nenhum de nós merecíamos trabalhar para Deus. Mas mesmo assim Ele nos escolheu, mesmo assim Ele nos usa. Primeiro, Deus, Ele nos amou, e nós não merecíamos o amor dEle. Mas também nós não merecíamos trabalhar para Ele, e Ele nos escolheu para trabalhar com Ele, para governar o mundo. Então nós precisamos entender que isso é um privilégio, nós não merecíamos. Aliás, Deus não precisaria de nós para nada, nem para evangelizar. Deus, Ele poderia rasgar o céu e falar conosco, né, sobre o seu evangelho e declarar a salvação. Ele poderia fazer dessa forma, Ele poderia usar anjos para trazer a mensagem de Cristo, mas Ele não fez assim. Ele usou pessoas como eu e como você, falhas, para levar o evangelho, para governar o mundo. Então nós devemos entender que isso é um privilégio. A Bíblia diz que nós somos um servo inútil. Tudo aquilo que a gente faz para a glória de Deus, a gente não passa de fazer o que nós deveríamos fazer mesmo, era a nossa obrigação. Deus não precisaria de nós para nada, mas mesmo assim Ele nos usa. Por exemplo, Deus, Ele poderia curar alguém apenas com o poder da sua palavra. Emitir um som e tudo seria transformado. Mas Deus, o que Ele faz? Ele quer incluir eu e você nessa obra. E o que Ele faz? Não, eu quero usar a sua oração para curar aquela pessoa. Eu quero incluir você nessa obra maravilhosa. É a mesma coisa quando uma mãe chama a filha para cozinhar junto. A mãe domina a cozinha, sabe fazer o melhor almoço, mas aí ela chama a filha para ali cozinhar junto com ela. A mãe precisaria da filha? Não, ela sabe fazer tudo. Mas por que ela chama a filha? Porque ela ama, porque ela gosta de estar junto com a filha, né? Tá na presença da filha. Assim Deus faz conosco. A mesma coisa de um pai, né? Ele já fez vários churrascos, e aí ele chama o filho para fazer o churrasco junto com ele. Ele precisaria do filho? Não, mas ele chama porque Deus gosta, né? Porque o pai gosta de estar com o filho, trabalhando junto. Mas não era necessário, o pai sabe fazer. E assim que Deus faz conosco, Ele não precisaria de nós para nada.
mas Ele quer nos usar, porque Ele quer estar junto conosco. Devemos entender que é um privilégio trabalhar no reino de Deus. Deus é como um pai que deixa o filho pequeno, né, dentro do carro, dirigir o carro, né? Ele é pequenininho, ele não tem nem força para virar o volante. Mas aí ele coloca no colo e fala para o filho, vai filho, dirige o carro. Vai, você está dirigindo. E aí a criança fica feliz lá, achando que está dirigindo, né? Mas ele está segurando o volante lá embaixo. Então é assim que Deus faz conosco. Deus não precisaria de nada de nós, não precisa de nada de nós, mas mesmo assim Ele nos usa. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque é um privilégio para nós. Está incluído no reino de Deus. Lá em 1 Pedro 1,12, diz que os anjos, ao perceber essa forma de Deus usar pessoas como eu e como você, falhas, pecadoras, para salvar o mundo, eles ficam admirados. É um espetáculo diante dos seus olhos. 1 Pedro 1,12 vai dizer, coisas essas que os anjos anseiam perscrutar. A palavra grega usada aqui, né, anseiam prescrutar, significa literalmente inclinar-se para olhar de perto com intensa curiosidade e admiração. Eles ficam admirados com o modo de Deus agir no mundo. Efésios 3,10 vai dizer, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que nós servimos como vitrine para o mundo espiritual. Eles olham e ficam maravilhados com a multiforme sabedoria de Deus ao usar a igreja, o povo de Deus, pessoas falhas, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Então nós devemos entender que é um privilégio estar na igreja, é um privilégio servir a Deus. O mundo espiritual nos enxerga, está olhando para nós nesse exato momento. Às vezes a gente esquece disso. Existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual nos observa. Nós vemos vários relatos disso na Bíblia. Você se lembra de Daniel? Daniel era reconhecido no céu, era conhecido como o amado de Deus. O anjo Gabriel disse isso a ele. Né, está lá em Daniel 9, né, no 9 e no 10, ele vai falar a mesma coisa. Lá diz assim, no princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Ele era conhecido no céu. Daniel, no capítulo 10 também, Daniel, homem muito amado. No verso 19, de novo, não temas, homem muito amado. Daniel era conhecido no céu. O mundo espiritual o reconhecia. Uma outra ocasião, a Bíblia diz lá em Atos 19, que haviam ali exorcistas ambulantes, e eles estavam querendo expulsar o demônio de uma pessoa. E eles disseram, vamos expulsar no nome de Jesus. Eles nem conheciam Jesus, mas eles viam que estava dando certo, eles fizeram dessa forma. Demônio, sai dessa pessoa, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí o que aconteceu? Olha o que diz lá em Mateus 19,15. Mas o espírito mau lhes respondeu, conheça Jesus, eu não conheço vocês. Quem são vocês? Eu sei quem é Paulo, mas quem sois vós? Vocês não têm significância nenhuma no mundo espiritual. E sabe o que a Bíblia diz, lá em Atos? Que o demônio pegou, deu um cacete naqueles homens que estavam ali tentando expulsar o demônio. Né? Rasgaram-lhe as roupas e saíram envergonhados, porque eles não tinham ali relevância nenhuma no mundo espiritual. A Bíblia diz lá também em Jó, no capítulo 1, no verso 8, que o próprio Deus, ele encontra ali com Satanás, né, e diz, reparaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha aí o mundo espiritual olhando para nós, anjos, demônios. E diante disso, será que o mundo espiritual nos reconhece como discípulos de Cristo? Como pessoas que estão engajadas no trabalho do reino de Deus? Como pessoas que quando chegam em um local, os demônios ficam apavorados? Ou quando nós chegamos em um local, os demônios, eles dão risada de nós? Será que nós temos sido discípulos verdadeiros de Cristo? Se um demônio, por exemplo, um dia se manifestar perto de você, ele verá o poder de Cristo na sua vida? Ele verá, olha aí, vai um discípulo, vamos correr daqui, vamos sair daqui. Ou ele vai dar gargalhada, da minha e da sua cara. Nós temos o poder de Deus na nossa vida?
Esse é o segundo tópico. O reino de Deus é estabelecido através de poder. Vamos ler aqui o verso 1 e 2 de novo. Reunindo os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade sobre todos os demônios, e poder para curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas. Então, sem o poder de Deus, nós não podemos fazer a obra de Deus. Sem a capacitação do Espírito Santo na nossa vida, as pessoas, ao ouvirem a nossa mensagem, elas não irão se converter, elas não irão nascer de novo. Se não houver poder na nossa vida, é em vão nós sairmos falando de Jesus para as pessoas. Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Jesus disse em João 15, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo na nossa vida, nada podemos fazer. Jesus aqui então em Lucas, ele dá uma amostra. Ele dá uma amostra aos seus discípulos do que o povo de Deus iria receber mais tarde, lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Jesus estava dando uma amostra de poder sobre a vida dos seus discípulos. Aquilo iria se intensificar e iria ser maior, porque ia alcançar a todos lá em Atos 2. Lá em Mateus 28, 18 também vai dizer. É-me dado todo o poder, Jesus dizendo, todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, repare aqui, que Jesus ele tem todo o poder. E esse poder é dado a todos os seus discípulos para a obra de Deus. Então, a obra de Deus, ela é feita de poder, do poder de Deus. A obra, o reino de Deus, uma igreja estabelecida em uma cidade, não é através de estratégias marqueteiras, e mundanas. Muitas pessoas usam dessas estratégias marqueteiras e mundanas. Não são baseadas, a igreja não é baseada no poder de Deus. O ministério não é baseado no poder de Deus. Paul Washer, ele vai dizer, e já que não há poder do Espírito Santo em nossos ministérios, precisamos de todo tipo de estratégia carnal, humana, para manter um defunto se movendo. É isso que nós temos visto em muitos locais. As pessoas criam estratégias mundanas, elas aderem ao pragmatismo. Elas visitam outras igrejas maiores, para ver o que está acontecendo. O que eles estão fazendo para atrair o povo para a igreja. E aí cada ano eles inventam uma moda. Cada ano tem uma modinha. Cada ano é um jeito de igreja ser diferente. Então, muitos acham que a igreja, então, é fazer o que está dando certo no momento. Se todo mundo está pintando a igreja de preto, vamos pintar de preto. Se agora o pessoal está soltando fumaça, vamos soltar fumaça também. O povo gosta disso. Vamos atrair os mundanos. Vamos fazer uma igreja de mundanos. Muitas pessoas criam essas estratégias, principalmente para segurar os jovens na igreja. Aí o que acontece? O ministério não é baseado no poder de Deus, é baseado em estratégias humanas. E aí o pastor chega ao absurdo de se vestir de chapolim no culto, para agradar os jovens, para segurar os jovens. Aí você vê jovens chamando outros jovens na internet, usando as mesmas roupas dos mundanos, dos jovens mundanos, falando o mesmo linguajar dos mundanos. Eu vi aqui outro dia, aqui na nossa cidade, estava vendo lá uma chamada de culto para a igreja deles. Os jovens da igreja falando em gíria, falando parça, mano, falando como os mundanos para atrair os jovens mundanos. Só que fica um negócio tão feio, porque eles não sabem fazer direito, não é natural, fica um negócio tão feio que chega ao cúmulo do ridículo. Então, são estratégias mundanas para atrair jovens, para segurar os jovens. Outros dizem, temos que fazer uma balada gospel, temos que encher a igreja de entretenimento e assim o jovem vai ficar na igreja. Não. O evangelho, a igreja, o reino de Deus é feito de poder. Tudo isso é fezes, é lixo. Tudo isso não serve para nada. Se a cruz de Cristo não atraiu o jovem, nada mais irá atraí-lo. Se a cruz de Cristo não for suficiente para prender ele na igreja, nada mais será possível.
Ele talvez vai passar 1 ano, 2 anos, depois ele vai sair e vai desviar. Por quê? O evangelho, o reino de Deus é estabelecido através de poder. É através do verdadeiro evangelho, puro e simples. Então tem gente também que acha que segurar a criança na igreja é ter salinha. Tem que ter salinha. Tem que ter festinha para as crianças. Senão, elas vão desviar da igreja. Quando crescer, não vai querer saber de Deus, não. O evangelho é o poder de Deus, que salva criança, que salva jovem, que salva adulto, que salva idoso. Se você não crê que o evangelho é poderoso e suficiente, você ainda não foi aprovado como um discípulo de Cristo. Você ainda não entendeu o que é o evangelho. Aliás, talvez esse seja o motivo de muitos de não pregarem, de não falarem de Jesus para ninguém. É porque eles não creem que o evangelho é o poder de Deus. E talvez possa ser você aqui hoje. Talvez você não fale de Jesus para ninguém, você não anuncia Cristo para ninguém, porque você é um incrédulo. Você não crê que o evangelho é o poder de Deus. Você crê que para a pessoa vir para a igreja, eu preciso ter uma boa oratória, boas estratégias, bons argumentos. Não, o evangelho é poder de Deus. Paulo entendia muito bem isso. Ele entendia o poder da cruz. Quando ele estava lá, na Grécia, debatendo com os atenienses, que gostavam da retórica, do falar bem em público, Paulo lhe disse: eu não quero saber nada disso, eu não vim falar a vocês com palavras pomposas, eu venho aqui anunciar a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Então o evangelho é poder de Deus. Se você crê que o evangelho é o poder de Deus, você vai falar de Jesus para as pessoas. Você sabe que aquilo que você vai semear vai transformar a vida de alguém. Então nós precisamos entender que o evangelho é o poder de Deus, que ele transforma, que ele salva, que ele liberta, que ele cura. Não podemos ser incrédulos. Como eu preguei outro dia aqui, Deus odeia incredulidade. E nós não vemos às vezes o poder de Deus na nossa vida porque temos falta de fé. Ele foi embora de Nazaré, porque lá não tinha fé. Ele foi embora de Gadara, porque foi expulso de lá, falta de fé. Mas quando ele chegou em Cafarnaum, ele fez muitos milagres, porque as pessoas lá tinham muita fé. Então nós precisamos de fé, nós precisamos crer que o evangelho é o poder de Deus. Uma observação aqui, esse poder e autoridade dada aos discípulos, nesse contexto aqui, era necessário. Nós vemos que os discípulos, eles receberam um poder sobrenatural e que nós não vemos em nenhum outro momento da história. Foi algo único ali da época dos apóstolos. Por quê? Porque imagine, os discípulos chegando em um local e dizendo: olha, nós viemos aqui em nome de Jesus, estamos anunciando o reino, o evangelho a vocês. As pessoas ficariam com dúvida se eles não fizessem sinais, milagres. Por quê? Porque Jesus era conhecido por sinais, milagres, por pregar com autoridade, por expulsar demônios, curar pessoas, ressuscitar mortos. E então Jesus, ele derramou sobre a vida desses apóstolos esse poder para fazer os mesmos sinais. Então quando eles chegavam numa cidade e faziam os mesmos sinais que Jesus fazia, ficava evidente, ficava claro que eles eram sim enviados da parte de Cristo. Então por isso que naquele momento foi necessário eles fazerem esses grandes sinais. Aqui em Lucas não é relatado, mas em outro evangelho diz que eles até ressuscitaram pessoas. Então eles precisavam dessa autoridade. Naquele contexto também era necessário essa grande quantidade de milagres e sinais, pois ali estava no momento de transição da humanidade. Havia um momento de transição, uma nova história estava sendo escrita na humanidade. Uma nova ordem mundial estava sendo formada. As pessoas ficam com medo, A nova ordem mundial. A nova ordem mundial que vai vencer todos os inimigos é a nova ordem mundial de Cristo, que foi inaugurada ali, na sua vinda, A nova aliança, o novo pacto estava sendo estabelecido. E é por isso que hoje, nós não vemos mais essa quantidade de milagres e maravilhas. Mas isso não quer dizer que Deus não faz mais milagres. Sim, Ele continua fazendo, mas não é algo mais necessário para a igreja. Porque agora nós temos o canon fechado. Nós temos toda a revelação de Deus nas Escrituras. Tudo aquilo que é necessário para sermos salvos foi preservado por Deus. Então, os sinais e maravilhas naquela época serviu como ali uma autoridade aos discípulos para dizer: eles de fato são seguidores de Cristo, são servos de Cristo. E era um momento de transição,
um momento para ficar registrado ao mundo. Olha, Cristo veio ao mundo. Mortos ressuscitaram. Pessoas foram curadas. Vocês não podem negar esses fatos. Né? E por isso que pessoas morreram, né, crendo, perderam a vida, para dizer, não tem como negar o que nós vimos. Foi algo extraordinário. Ficou registrado para toda a humanidade. Portanto, aquele poder dado aos 12 apóstolos, nos parece que foi exclusivo a eles. Não temos a mesma intensidade hoje, mas Jesus ainda continua derramando poder sobre a igreja para trabalharmos no seu reino. Então, por isso, examine a sua vida. Você está cheio ou vazio do poder de Deus? Você está cheio do quê? Tem poder de Deus na sua vida? As pessoas veem o poder de Deus na sua vida? O mundo espiritual vê o poder de Deus na sua vida? Se você está vazio do poder de Deus, se encha hoje. Peça a Deus, Senhor, me enche de Ti mesmo, me enche de poder. Derrama poder sobre a minha vida para vencer o pecado. Às vezes você está aí amarrado, escravizado nesse pecado, é porque não tem poder de Deus na sua vida. Você é fraco, desanimado, é falta de poder de Deus na sua vida. Você precisa orar a Deus, Senhor, derrama desse poder sobre a minha vida. Transforma a minha vida, me faz vencer o pecado, me faz vencer o mundo, vencer os traumas, vencer, né, o homem carnal. Me dá poder para pregar o Teu Evangelho, me dá poder para expulsar demônios, para curar pessoas, para curar a alma das pessoas. Nós precisamos orar dessa forma, irmãos. Precisamos de poder, porque senão nada podemos fazer. Iremos viver sobre a opressão do diabo. Se nós não vivermos sob o poder de Deus, o diabo irá nos oprimir. Em terceiro e último lugar, devemos confiar no cuidado de Jesus por nós. No verso 3 vai dizer: e disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Jesus aqui, ele diz para levar apenas o necessário. Pois nessa missão, Jesus ele quer mostrar a eles, né, aos discípulos, que tudo que for necessário para eles cumprirem o propósito de Deus, Deus irá suprir. Jesus irá suprir. Jesus está então esperando deles confiança. Confiar sem duvidar. Era um teste. Era algo para mostrar para eles, olha, eu cuido de vocês. Não se preocupem em levar muitas coisas. Né? Tem gente que é assim, né? Ele vai lá na casa da sogra. Ou vai ali, né? Vai lá para passar 2 dias na casa do parente. Aí ele faz uma mala para 1 ano, né? Aí chega na casa do parente lá, o parente fica até com medo. Né? Nossa, será que ele vai morar aqui para sempre? Então tem gente que é assim. Né? Leva lá 5 roupas para passar 1 dia na casa da pessoa. Então aqui Jesus está falando, não, leva o necessário. Não se preocupa com muito não. Eu vou cuidar de vocês. Eu quero que vocês confiem em mim. E essa é a ordem para nós hoje. Né? Confiar em Jesus Cristo. Provérbios 3 vai dizer, confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Então Cristo, Ele quer que nós venhamos confiar nele. E uma observação aqui, né? Aqui foi uma missão específica, onde Jesus estava ensinando algo aos seus discípulos, né? A confiança. Essa passagem aqui não é um mandamento geral para todos os cristãos. Porque mais tarde o próprio Jesus, ele vai dar uma ordem contrária a essa. Olha o que está relatado lá em Lucas 22. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, né, então ele está falando o que ele falou no capítulo 9. Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Então naquele momento eu estava fazendo um teste com vocês. E eu disse que ia cuidar de vocês. Mas agora a história vai mudar. Eu vou continuar cuidando de vocês. Mas agora eu quero que vocês sejam prudentes. Agora eu quero que vocês confiem na providência. Façam o que está ao alcance de vocês, mas continuem confiando em mim. Aí ele disse, eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tiver espada, venda a sua capa e compre. Então aqui agora, nesse momento, Jesus estava dizendo, agora chegou o momento de vocês serem prudentes. De vocês
se utilizarem de tudo que tem ao alcance de vocês. Mas nunca esqueçam que eu estou com vocês. Nunca esqueçam de confiar em mim. Aqui no verso 4 ele diz, né? E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. Jesus aqui, o que ele estava querendo dizer com isso? Então agora eles chegaram numa casa, alguém abriu a porta da casa para eles, e eles estão acomodados. Jesus estava dizendo, olha, não fica pulando de casa em casa, não. A primeira casa que abrir a porta para vocês, fique ali, né, até o momento devido. Fiquem ali pregando o evangelho. Não fica pulando de casa em casa, não. Por exemplo, por que Jesus estava falando isso? Era para eles se confiarem, né, no sustento de Jesus através, talvez, de uma família simples. De uma casa simples, que não tinha muito luxo. Por exemplo, eles corriam o risco do quê? De chegar numa casa, e aí chegar lá, tudo é simples. A comida é simples, o almoço é simples, né, o banho é simples, às vezes o chuveiro não é quente, é gelado. Mas aí, tem um outro irmão lá que eles conheceram, que disse, ó, vem ficar aqui na minha casa. Aqui tem churrasco todo dia. Aqui tem ar-condicionado. Aqui o banho é quente. E aí eles, vamos lá para casa lá dessa pessoa lá, é melhor, né? Aí diz, não, fiquem, né? Satisfeitos com aquilo que eu dei para vocês. Não fica pulando de casa em casa, não. Esse não é o ministério de vocês. Não é o luxo. É a simplicidade, a humildade. Aonde Deus abrir a porta, ali vocês fiquem. Até a obra ser cumprida. Então nós devemos, né, ficar satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Às vezes nós vivemos, né, uma insatisfação. Nada está bom. Sempre ficamos querendo algo a mais. Devemos nos satisfazer com aquilo que Deus nos dá. Devemos trabalhar, fazer o melhor que está ao nosso alcance. Mas sempre confiando em Deus, tendo satisfação em Deus. É porque eu e você não escolhemos nada. Eu e você não escolhemos o país que iríamos nascer. Não escolhemos a roupa, a cor da pele. Não escolhemos a família. Não escolhemos nada. Então nós devemos ficar satisfeitos com tudo que Deus nos dá. Ao contrário, né, tem gente que não gosta, né, de estar em casas onde tudo é simples, né? Tem gente que gosta só de ficar perto de pessoas que é rica e importante, né? Não suporta estar no meio de pessoas simples. E aqui Jesus está chamando os discípulos a serem pessoas simples, a se envolver com pessoas simples. Tem pessoas que vivem assim, né? Elas muitas vezes não têm satisfação no que elas têm. E elas ficam sempre invejando o que o outro tem. Nunca está bom. Quem vive dessa maneira, né, invejando o que o outro tem, na verdade, ele tem ali um espírito miserável, né? Isso aí é uma desgraça viver dessa forma, né? Sempre insatisfeito. E aí Jesus está ensinando a eles, olha, ficam satisfeitos. O que eu provei para vocês, né, fiquem satisfeitos. No verso 5 vai dizer, e se qualquer da cidade vos não receber, saindo de vós dali, sacudiu o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Por que será, né? Que eles estão numa cidade, não foram mais recebidos, aí sacode aí o pé, tira o pó dos pés, né? Por que fizeram isso? Sacudir os pés era um costume dos judeus. Os judeus, quando iam a uma cidade estrangeira e depois retornavam para suas casas, quando chegava na fronteira da cidade, eles ali faziam isso. Eles sacudiam os pés, né, para que deixar tudo que é impuro para trás. Eles diziam, nós não podemos profanar e deixar a terra santa impura. Então a terra desses gentios, pecadores, né, esses malditos, não pode entrar na nossa terra. Então eles sacudiam, né, em testemunho contra eles, desprezavam os estrangeiros. Jesus então, ele se utiliza desse costume dos próprios judeus para dizer para eles, olha, se eles rejeitam o evangelho, o reino, tratam-nos como se eles fossem estrangeiros, alguém que não conhece a Deus, tratam-nos como incrédulos, como ímpios, porque eles rejeitaram o Messias, que isso sirva de testemunho para eles. Então quando nós pregamos a alguém, a uma pessoa, e essa pessoa despreza o evangelho, isso aqui é um ensinamento para nós devemos de alguma forma mostrar que elas estão perdidas. Quando nós estamos falando de Deus para alguém, né, resiste, não aceita nada que você fala, você tem que tentar terminar essa conversa e esse assunto dizendo, olha,
segundo a palavra de Deus, se eu estiver certo, você está condenado, você está perdido, você está vivendo em pecado. A gente tem que sempre sair, né, de um evangelismo, de uma conversa assim, mostrando para a pessoa que ela está no erro, não concordando com o erro dela. Ah, tá bom, é assim mesmo. Não, nós precisamos mostrar para ela. Igual hoje cedo mesmo, entrou aqui o J Quest, né? Tu não conhece o J Quest, né? Ele chegou antes do culto, né? Então os irmãos já conhecem. E aí a gente sabe, né, que ele vive na embriaguez. E ele pediu uma oração, eu orei por ele. Eu orei, mas no final da minha oração eu estava ali pregando o evangelho para ele, né? Dizendo, olha, a Bíblia diz que se o beberrão não se arrepender, vai viver no inferno. E orando a Deus, Senhor, que o Senhor abra a mente dele, para que essa palavra entre no coração dele, e ele entenda que ele está debaixo da ira do Senhor, para ele sair daqui já com a orelha queimando, né? Para que o Espírito Santo trabalhe no coração dele, para que ele veja que ele não está numa vida que agrada a Deus. Então, quando nós evangelizamos, quando nós falamos de Deus, do Evangelho para alguém, nós precisamos incutir isso no coração e na mente deles, de que eles estão debaixo da ira de Deus, que eles estão rejeitando a Cristo. Isso vai trazer condenação. Por isso que essa evangelização, dizendo, né, Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida, é um evangelismo antibíblico e ineficaz, porque não traz a consciência de pecado, não mostra para as pessoas o quão grave é o pecado delas diante de Deus. É algo antibíblico. O evangelismo ordenado por Jesus aos discípulos era falar de pecado, era falar do reino de Deus, do senhorio de Cristo, e que se eles não crescem no Evangelho, e se eles não se rendessem ao senhorio de Cristo, eles estariam condenados. Era isso que eles estavam dizendo: olha, estamos aqui sacudindo o pó dos pés, porque nós estamos declarando vocês como estrangeiros, gentios, pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Serviu de testemunho. Então o Evangelho podia ser pregado dessa forma. Anunciar o Evangelho de Deus precisa ser dessa forma. E o verso 6 e o verso 9 para encerrarmos. Então os discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o Evangelho e curando por toda parte. Eles obedeceram o mandamento de Cristo. Aí o que aconteceu? A notícia chegou lá na capital. Chegou lá para o rei Herodes, o governante. Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dos mortos, outros afirmavam: Elias apareceu, e outros ainda diziam: um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse: mandei decapitar João. Então quem é este sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Então nós vemos aqui que o Evangelho começou pequeno, com poucas pessoas, pequenas cidades e vilarejos, e de repente o Evangelho chegou na capital, chegou na cidade grande, chegou diante do poderoso Herodes. O Evangelho é assim, ele começa sendo pregado por pessoas simples, a pessoas simples, mas logo se espalha e chega às grandes cidades, às pessoas influentes e poderosas, como o rei Herodes. Pois o reino de Deus, como disse Jesus, é como um grão de mostarda. Começa pequeno e ele vai se transformando em algo grande, algo onde todo mundo possa ver uma árvore gigantesca, onde até os animais, os pássaros fazem ninho. Assim é o reino de Deus na terra. Ele cresce, ele tem crescido. O Evangelho, o reino de Deus, é como um fermento que age de forma invisível na massa, e a massa começa a crescer até se transformar num bolo. Assim é o reino de Deus, assim é o Evangelho sendo pregado nesse mundo. O Evangelho é o poder de Deus. E eu e você então possamos, obedecer o chamado de Jesus Cristo, anunciando o reino de Deus, expulsando demônios e curando pessoas. Que eu e você venhamos orar e pedir o poder de Jesus Cristo, o poder que vem do alto. Que eu e você venhamos confiar no cuidado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eu e você venhamos ser agentes transformadores desse mundo, para a glória de Deus. A igreja começou ali, 12 apóstolos, foi 70. Depois lá no dia de Pentecostes, se não me engano, 120. E hoje nós somos milhões. O Evangelho ele cresce. Isso não quer dizer que ele vai estar sempre em alta. Olha aí a bolsa de valores, Tem momentos que ela está em queda, tem momentos que está em subida.
subida e descida. Mas se você for comparar a igreja, lá no início, onde existia um império único romano, dominava todo mundo, o império romano caiu. O que é a China? O que é os progressistas? O que é o comunismo? Diante do grande império romano, um fichinho para Deus. Deus só estala os dedos e tudo é ruim. Imagine a China, o país onde tem o maior habitante do mundo. O Evangelho chega lá dessa forma invisível e transformar aquela sociedade, transformar a Índia. O mundo será transformado. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós precisamos crer, precisamos usar todos os meios possíveis: internet, panfleto, pregando na fila do banco. Hoje em dia tem pouca gente no banco, né? Na fila da padaria, um monte de lugar onde você for no seu trabalho, na sua família. Hoje à noite, né, se você for assistir um jogo de futebol, não esqueça dessa palavra. Anuncie o Evangelho para seus parentes, aqueles que não conhecem a Cristo. Pregue o Evangelho, seja um discípulo, ensine, fale de Deus, use uma oportunidade, né? Não seja um crente chato também, né? Você toda hora vê a pessoa, só fica falando: você vai para o inferno, você vai para o inferno, né? Seja sábio, use as oportunidades, tenha sabedoria a Deus, faça como Jesus, né? Jesus chegou lá no poço, lá encontrou com a mulher samaritana. Jesus começou um diálogo, começou a conversar: me dá água para beber, cadê o seu marido? E aí depois ele foi lá e confrontou o pecado dela. Nós possamos ser sábios nas nossas conversas, nos nossos convívios, né? Esses momentos que nós iremos ter à noite, se você for assistir o jogo, talvez vai ser com pessoas simples, incrédulas. Use, né, esse momento para falar de Jesus, né? Fale, né, que ali é a seleção convocada, os melhores. Estou dando aí já uma dica de evangelista para você. Você vai falar lá, ó. Jesus, ali, quer dizer, o Ancelotti escolheu ali vários jogadores, deve ser 22, 24, eu não sei. Escolheu ali os melhores para ganhar a Copa do Mundo. Você sabia que Jesus também tinha uma seleção? Uma seleção de 12, começou com 12. Mas ele não escolheu os melhores, não, ele escolheu os piores. Pessoas falhas, pescadores, não escolheu os melhores da época, não escolheu os QIs, né, lá nas alturas, não, escolheu os QI baixos, os ignorantes, para não ganhar uma Copa do Mundo, mas para transformar o mundo, e tem transformado até hoje, né? Então, que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus, e que você possa levar Cristo para as pessoas, né? Vamos agora para o momento da ceia.